Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Deus é bom. Amém? Amém. Muito bom, e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Como é bom, queridos, nós podemos com liberdade louvar e bendizer ao nome do nosso bom Deus. Deus está aqui. Amém? Amém. Você crê? Diz amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia, querido, lá no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, te convido a ler com teu irmão, a permitir que teu irmão leia. E logo depois que nós lermos, se os irmãos não se importarem, eu anotei aqui uma canção, há uma unção, já posso sentir. Lembra dela, não lembra? Não é tão velha assim não, não é nada? 10? Passa rápido, né, irmão? Quem lembra dessa canção? A unção já posso sentir, lembra? Beleza, vamos cantar então, adorando a Deus e declarando com nossas palavras que a unção de Deus está aqui neste lugar. Amém? E o que eu quero trazer para vocês nessa noite, dentro desse texto, tem muito a ver com aquilo que você fala com a tua boca, tá? Por isso nós vamos cantar essa canção linda, que há uma unção, já posso sentir, e que verdadeiramente Deus está aqui. Porque com a tua boca você precisa aprender a proferir algumas coisas, principalmente aquelas coisas que você espera, tá? Tem alguém aqui que está esperando algo de Deus? Levanta a mãozinha e diga amém. Amém. Então você vai hoje ouvir algo da palavra de Deus, que você precisa começar a falar com a tua boca coisas que você espera que Deus faça, tá? Por isso nós vamos declarar: Deus está aqui e eu já posso sentir. Você vai falar assim, talvez você vai dizer: pastor, não estou sentindo nada, mas vai sentir. Amém, querido? É isso, mais ou menos isso. Então vamos lá, o texto hoje é grande. 2 Reis 4. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 37. Eu gostaria de observar só alguns versículos, mas fica muito desconexo se nós não lermos tudo. 2 Reis 4, de 8 ao 37, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse a seu pai: ai minha cabeça. Disse o pai dele a um moço: leva-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços
e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: não se preocupe. Então ela saiu, selou a jumenta e disse ao moço: vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para atirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor me escondeu de mim e nada me revelou. Disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me iludas? Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Geazi passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés e inclinou-se à terra. Então pegou o seu filho e saiu. Amém, queridos? De pé assim como você está, vamos cantar essa canção adorando a Deus e declarando com nossos lábios que há uma unção neste lugar. E você vai dizer que pode senti-la. Esta unção é da presença do Senhor. Pastor Edgar não pode falar nada que te toque ou que te abençoe, mas o Senhor pode. Se você tão somente abrir o seu coração para o Senhor, certamente Ele falará contigo e te abençoará. Bendito é o nome do Senhor. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. A unção, glória a Deus. há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor,
está aqui. Diga com fé, diga bem forte. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar Oh Deus, na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. oh Deus, obrigado. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Na presença do Senhor há liberdade, na presença do Senhor há cura, na presença do Senhor há libertação. Amém, queridos? Fique à vontade, sente-se por alguns momentos. Quero meditar com você nesse texto da sunamita e de seu filho. Mas antes eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Mesmo antes que você se dê conta, na verdade, de alguma questão na tua vida, algum problema, alguma situação, Deus está no controle. Você precisa crer que Deus nunca perde o controle das situações. Mas é bem verdade também que o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir, muitas vezes ele se apresenta muito mais aterrorizante do que ele é. Sabia? Quem aqui já ouviu dizer em algum momento que tem certos animais que costumam usar algumas estratégias para eles parecerem mais fortes e agressivos do que eles são? Levanta a mãozinha quem já viu alguma reportagem sobre isso. Ih, quase ninguém. Quase ninguém. É comum alguns animais, irmãos, tomar algumas atitudes para eles parecerem mais aterrorizantes do que eles são, tá? Algumas espécies voadoras, por exemplo, abrem as asas, arrepiam os pelos, para que na visão daquele animal que vai atacá-lo, ele pareça que é maior, mais forte. São estratégias. E eu quero te dizer nessa noite que o inimigo das nossas almas se mostra às vezes mais aterrorizante do que ele é, para te deixar numa situação de medo, de terror. Às vezes, eu queria que você prestasse muita atenção, focasse aqui, não preocupasse dos irmãos que estão levantando, andando, eles vão parar certamente, porque é importante o que eu estou te dizendo no início, para entrar no texto. Porque às vezes o inimigo faz exatamente isso. Se arrepia para parecer maior, mais assustador, para te intimidar. Para nos intimidar. Às vezes é uma falsa doença, uma falsa enfermidade. Às vezes é uma outra situação para te perturbar, para te azucrinar a mente, e você se fecha, recua, porque ele parece ser muito maior do que ele é. Vou citar um exemplo bíblico aqui, para você ver que isso é estratégia do inimigo. Vou fazer uma pergunta que eu acho que agora muita gente vai saber. Quem aqui já ouviu contar na Bíblia a história de Davi e de Golias? Levanta a mão. Aí sim, tá bom. É um exemplo. O Golias era um homem de grande estatura. Sim, sobressaía em muito aos homens daquela época. E aquilo tudo amedrontava e assustava o exército de Israel. A Bíblia mostra isso, relata isso muito bem.
Mas aí sai um menino lá de trás das ovelhas, franzino, um rapaz, sai de trás das ovelhas do seu pai, vem cá e afronta aquele gigante, afronta aquele homem assustador. Ali poderíamos pegar como um exemplo bíblico para que você perceba isso que eu estou te dizendo. O inimigo muitas vezes se mostra mais aterrorizante do que ele é para nos amedrontar. Aquele gigante, sim, ele era muito maior do que os homens daquela época, o gigante Golias. Mas vem cá, ficou claro também que era possível vencê-lo, sem medir forças físicas com ele. Amém, queridos? Davi chegou com uma estratégia diferente, chegou na força do Senhor. Por isso eu venho te trazer isso. Então o inimigo lança coisas sobre mim, sobre você, para nos amedrontar. E às vezes até aparecem pessoas para te ajudar. Você sabe disso? Quantas pessoas já tentaram te ajudar? Só que a ajuda não dá certo, vai por água abaixo. Por quê? Porque na verdade, quando se trata de questões espirituais, pessoas não vão poder te ajudar, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Davi foi e venceu, porque ele foi com uma estratégia diferente. Ele não foi com a força de um exército, ele foi com a força do Senhor dos exércitos. Amém? Por isso o gigante tinha que cair. Mas eu estou trazendo para você, para que você pense nisso, se isso já tem te acontecido, ou já te aconteceu alguma vez. E eu te digo também que o Senhor sempre quer te dar a saída para tais problemas, tais dificuldades, quer curar tuas inseguranças, teus medos, teu físico, tua emoção, tua alma. Ele quer curar. O Senhor está disposto a fazer comigo e com você exatamente como ele fez com o franzino, com o menininho Davi. Mas é preciso, querido, a gente entender que essas coisas passam por nós. O resultado da luta que é espiritual passa por nós, por nossas atitudes, passa por nossa maneira de resolver as questões, de encarar a realidade como sendo ela espiritual em primeiro plano. Se você começar a colocar as questões em primeiro plano no nível espiritual, você vai ver que a tua vida vai deslanchar de maneira diferente, não vai ficar aquela vida presa. Essa semana, querido, eu conversando com um pastor. O pastor me fez a seguinte pergunta. Assim que ele me viu, que nós cumprimentamos, ele me fez a seguinte pergunta: pastor, vai tudo bem com o Senhor? Me fez essa pergunta: pastor, vai tudo bem com o Senhor? Eu respondi assim, automaticamente: tudo bem, graças a Deus. Só que entre ele me perguntar tudo bem e eu responder tudo bem, graças a Deus, eu pensei numa infinidade de coisas. Você não vai entender, você vai falar: pastor, não tem lógica, você respondeu rapidinho. Sim, rapidinho para ele. Mas eu pensei em milhares, centenas de coisas antes de responder, mas a resposta saiu no tempo que ele me perguntou: vai tudo bem? E eu pensei assim: espera aí, eu posso dizer para ele que vai tudo bem comigo? Eu comecei a pensar, eu posso dizer para ele? Claro que eu não esperei esse tempo que eu estou falando com você, não, irmão, não. Mas Deus, quando te fala, quando o Espírito Santo de Deus te fala, não tem lapso de tempo, não tem esse negócio de 1 minuto, 2 minutos. Quem aqui já ouviu Deus falar no seu ouvido coisas, e essas coisas que eram muitas, parecia que ele te falou em segundo, 1 segundo, 2 segundos ou menos? Então você compreende o que é que eu estou dizendo. Aí você vai compreender, normal, vai ser tranquilo para você. Então, ainda que eu tenha respondido para ele nesse tempo: paz do Senhor, pastor Edgar, vai tudo bem com o Senhor? Eu respondi: tudo bem, graças a Deus. Só que nesse intervalo de tudo bem, eu comecei a fazer essa reflexão, perguntando: será que eu posso considerar que vai tudo bem comigo? E saiu a resposta. E eu queria que você pensasse numa resposta para essa pergunta: vai tudo bem com você?
Vai tudo bem? Amém? Porque às vezes a gente não para pensar se vai bem, se vai tudo bem. E aí quando eu conversava com Deus, o Senhor me trouxe nesse texto de uma situação de adversidade. Ganhar um filho, ter uma filha, é o sonho de toda mãe, de todo pai. E esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o desenrolar de uma situação em que essa mulher sunamita é abençoada com um filho, mas ela perde o filho e depois ela recupera o filho. E o desenrolar disso é que é bonito. Primeiro detalhe, verso 8 que você leu comigo, ela era uma mulher rica, está escrito na Bíblia. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Então aquela ideia que a gente tem de que todos os personagens da Bíblia moravam em tenda, moravam naquela casinha de barro. E não, ela era mulher rica. Então fica claro, o que você chama de rico ou de rica? Ela era rica, amém, queridos? Então ela tinha bens, ela tinha riquezas materiais. Mas além de riqueza material, aquela mulher tinha algo que eu quero que principalmente as mulheres prestem atenção na vida dessa mulher sunamita. Ela era uma mulher rica, mas não apenas em coisas materiais. Essa mulher, a palavra narrou para nós acabamos de ler, que ela acabou por hospedar temporariamente o profeta Eliseu. Ele passava por lá, aí um dia, eu achei incrível que ela chamou ele para jantar com eles, para comer, né? Depois disso, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. A Bíblia diz que ela convidou ele para comer e ele gostou, né, da hospedagem, e toda vez que ele ia, ele passava por lá. O pastor Moacir, que foi missionário, deve saber mais ou menos o que é, né, pastor Moacir? Nas suas viagens, encontrar uma casa que recebe bem, não é? Aquela casa acaba virando seu ponto de parada. Foi assim. Essa mulher, querido, diz a palavra de Deus, que ela viu em Eliseu um homem santo. Por isso que eu quero chamar a atenção de todos, mas em especial das mulheres, algumas características na vida dessa mulher. Essa mulher viu nesse verso 9, ela disse a seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Uma mulher viu que aquele homem que passava lá era um santo homem de Deus. Então eu quero chamar a atenção para o detalhe de ver o espiritual. Hoje a gente vê o que a mídia nos impõe para ver, tanto homens quanto mulheres. A gente vê o que a mídia põe para ver, e a mídia já descobriu que a gente vê o que ela põe para ver, então ela nos faz ver o que ela quer que a gente veja. Ela nos faz ver o profano como santo, e a gente acredita que é. Ela nos faz ver o pecado e o mal como algo muito natural, e a gente vê o que ela quer que a gente veja. Às vezes uma pessoa boa, honesta, justa, ela põe aquela pessoa como má, e a gente vê o que ela quer que a gente veja. Aquela mulher viu naquele homem, está na Bíblia, você pode acompanhar, viu que ele era um santo homem de Deus. Atitudes de uma mulher que tem visão espiritual. Mulheres, precisamos de vocês tendo visões espirituais. Amém, queridos? Amém, queridas? Precisamos. Veja, ela viu isso. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas cadê o homem santo? Ah, o profeta Elias um dia, você sabe disso muito bem, mais para frente aqui é muito fácil nós encontrarmos esse texto. Certa vez Elias achou que ele era o único profeta vivo, e começou a se gabar, até com Deus, que ele era o único, e ele teimoso demais. Ah, Senhor, todo mundo morreu, o Senhor fiquei vivo, e agora essa Jezabel correndo atrás de mim, querendo me matar. Ah, eu estou acabado mesmo, e Deus mandou ele sair dentro da caverna e falou: rapaz, quem te avisou que você é o único? Tem 7.000 em Israel que não se dobraram, não se curvaram a Baal, e ele achando que ele era o único. Às vezes, querida, a gente não vê o que está patente. Às vezes você não vê o que Deus está fazendo, que o nosso coração mau já está condicionado a ver só o que o diabo faz. Você sabia que os crentes estão ficando tão condicionados a não ver o que Deus faz, que eles só veem o que o inimigo faz?
Hoje temos dificuldade de exaltar, de glorificar o nome de Deus, de adorar a Deus, porque já não conseguimos ver mais nada que Deus esteja fazendo. E eu quero nessa noite ajudar a ver também no reino espiritual que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo terrível. Quem pode dizer pelo menos amém, concordar com a palavra, com a Bíblia? Só isso. Não conseguimos ver, nós só conseguimos ver a doença, a enfermidade, só conseguimos ver o problema, só conseguimos ver o que o diabo quer nos mostrar, não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E essa mulher, queridos, viu naquele homem um homem de Deus, e aí essa mulher começa a mostrar uma atitude em cima daquilo que eu quero que as mulheres e os homens, que a igreja nesta noite entenda, que este é o ambiente ideal para Deus operar milagres na tua vida. Primeiro ela viu o espiritual, viu um homem de Deus, e depois ela abriu o seu coração. Uma mulher generosa, ela decidiu fazer um cômodo para que o profeta pudesse parar e pousar e hospedar-se na casa dela. Fez um cômodo separado lá em cima. Disse ela: façamos um pequeno quarto no terraço, e ali vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e quando ele vier, ele repousará ali. Generosidade. Eu quero que você entenda o ambiente para o milagre. Eu sei que muita gente nesta noite busca milagre de Deus, e eu sei que Deus pode fazer milagre na tua vida, mas Deus não tem feito milagre, porque Deus espera um ambiente propício para que Ele possa operar, e a gente não quer esse ambiente, não quer fazer para que isto aconteça. Pastor, você quer dizer que a gente possa fazer o milagre acontecer? Não, você não vai fazer o milagre acontecer, mas existe um ambiente que Deus espera que esteja preparado para que a presença dEle possa operar em teu favor. Amém? É assim que funciona. Vamos ver, vamos seguir, tá? Se der, a gente vai no ritmo que eu estou indo. Caso contrário, a gente encerra em algum momento. Generosa. Então aquela mulher falou: vamos fazer um cômodo para o profeta. E aí fizeram o cômodo para o profeta. Quero te fazer lembrar de um outro momento em que a generosidade é o ambiente do milagre. 1 Reis 17, do versículo 8 ao 24... você vai ver o milagre que aconteceu na casa da viúva de Serepta. O profeta chegou lá e pediu àquela mulher para fazer um bolo, um pão para ele comer. Aquela mulher: não posso, porque se eu fizer, eu vou morrer de fome, eu vou pegar um pouquinho de farinha que eu tenho, vou fazer um bolo para mim e meu menino comer, e depois nós vamos morrer. Querido, olha para você ver como é que Deus te prova para que haja um ambiente de milagre na tua vida. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Enquanto você também não se dispor a criar um ambiente de milagre, o milagre não vai acontecer, porque não tem passe mágica. É assim que funciona. A viúva de Serepta foi lá, pegou o gravetinho, fez o bolo, deu para o profeta, ele encheu a barriguinha, e depois o milagre aconteceu na casa dela, da prosperidade financeira. Primeiro a mulher teve que ser generosa com o profeta. E nesse texto da sunamita, também a mulher foi generosa com o homem de Deus. É princípio. Está entendendo? Diz amém. Olhe na tua vida uma situação em que você possa também permitir ser criado um ambiente no qual Deus vai se agradar e por causa da tua atitude te abençoar. A igreja precisa ver o que Deus mostra, e a igreja precisa agir para que o milagre aconteça. E você vai ver que nesse texto também tem um outro momento em que a oração não resolveu o problema, não, foi atitude. Pastor, você está doido de dizer que a oração não resolveu, foi atitude? Sim, nós vamos chegar lá. Você que vive orando demais aí, ó, eu vou te dar um conselho de pastor e bíblico: comece a agir e pare de orar. Começa a agir e para de orar. Você ora, mas age errado. Você pede certo, mas age errado. Você pede cura, mas não confia em Deus, confia no médico. Você pede isso, mas não confia. O que adianta orar certo e agir errado? Está vendo, querido?
Você vai ver lá na frente, não estou dizendo que houve a oração que foi errada, não. A oração não foi errada. Mas eu vou te mostrar que a oração não resolveu. Resolveu a atitude, a ação. O que o homem fez é o que fez com que o milagre acontecesse. Para que você entenda que Deus espera que você comece a mover o teu corpo para que o ambiente propício para o milagre aconteça na tua vida. Amém, querido? Amém? É uma chave, isso aqui é um segredo que está aí revelado, mas a gente nem vê. Tudo bem, então o fato dela ter sido generosa, te lembrei da viúva de Sarepta, criou um ambiente, que aí você vai ver do versículo 11 ao 16, é que na verdade acabou criando o ambiente para o milagre, porque então, por causa que o profeta passava e dormia naquela casa, ele se deu conta de que tocou isso no coração do profeta Eliseu. Ele disse: o que nós podemos fazer por essa mulher? Ela é tão boa, ela tem cuidado tão bem de nós, o que podemos fazer por ela? Podemos interceder diante do rei, podemos interceder diante do governador. Aí ela disse: não, eu estou tranquilo, eu vivo no meio do meu povo, tudo bem. Aí ele pede para o menino falar algo, o ajudante dele diz assim: olha, ela é uma mulher que não tem filho, e o marido dela já é velho. Olha bem, ela não tem filho e o marido dela é velho, ou seja, essa mulher vai morrer, o marido vai morrer sem filho. Aí então ela não pediu filho, o profeta vira para ela e abre a boca e diz: por este tempo, daqui a 1 ano, você vai abraçar um filho. Mas ela não pediu filho para ele, e ela vira e diz: olha, não me iluda, Senhor. Aí a Bíblia pula para dizer, irmãos, que dentro de 1 ano depois, a mulher então, depois de ter engravidado, ela deu à luz a um filho. E aí, num dado momento, ela estava lá, tranquila com o seu filho. O menino foi para acompanhar o pai nos trabalhos lá do campo. O menino sentiu dor de cabeça, veio para casa e ela ficou com o menino no seu colo, diz o versículo 20, até o meio-dia. E aí o menino morreu. Ok, a parte bonita da história, agora interrompida por uma tragédia. O fato dela ter sido generosa despertou no coração do profeta abençoá-la. O fato de você aprender, irmão e irmã, também ser generoso e generosa, certamente desperta o coração da pessoa com a qual você é generosa, para que ela interceda a Deus por você e bênção de Deus venham na tua vida. Sabia? É necessário aprender que existem ambientes nos quais você coloca Deus em condições de te abençoar, ou não. Aí então ele vai e ora, né? Aliás, ele vai e ora, não, ele profetiza que ela vai ter um filho, e a palavra diz que ela teve esse filho. Aí eu fico pensando em mulheres, quanta bênção para um marido, uma mulher sábia pode trazer, hein? Hein, mulheres? Amém, irmãs? Já estão com medo e vergonha. Quantas bênçãos para um marido e para uma casa uma mulher sábia pode trazer, amém, mulheres? É isso que você está vendo aqui, a mulher sábia, ela tomou iniciativa, esse homem está vindo muito aqui, marido, estou vendo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer um cômodo para ele. A mulher que tomou a decisão, fez o cômodo. Essa atitude criou um ambiente no qual ela nem pediu, e o profeta foi um instrumento de Deus para que aquela mulher e aquela família fosse abençoada. Provérbios 14:1 aqui diz isso que eu disse para você, que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, o que ela faz? Com as próprias mãos o destrói. Viu, mulheres? Você tem nas mãos condições de abençoar teu marido, tua casa, teus filhos, por que você não faz isso? Dos 17 ao 20 vai mostrar que ela teve um menino, e o menino vai e morre. Mas o que acontece depois dos versículos 21 ao 26, me chama muita atenção. Porque a cena aqui é uma cena que eu não sei nem descrever qual sentimento eu poderia dar. Por quê? Porque do versículo 21 para baixo, diz que ela pegou o menino morto, o menino que ela não pediu, que o profeta profetizou que ela teria, e ela teve, o menino já morreu. Ela diz: eu queria que todas as mães pudessem agora entrar
neste texto, nessa cena, para ver qual sentimento você teria se isso fosse com teu filho, com a tua filha. Ela subiu e deitou o menino morto sobre a cama do profeta. E aí fechou a porta. Depois ela vai, chama o seu marido e fala para ele: olha, mande um dos seus moços arrumar a jumenta, para que eu corra e vá ao homem de Deus. E o menino morto lá, irmão, na cama, sem que o pai soubesse. Aí o marido dela pergunta assim: por que você vai hoje, mulher? Não é lua nova, não é sábado? E ela vai e responde para ele. Olha a resposta, eu frisei a resposta na minha Bíblia. Ela responde: não se preocupe com o filho morto em casa. Mãe, coloque-se nesse lugar. Você vê, queridos, que atitudes criam um ambiente para o milagre. Olha bem, a cena seguindo é essa. Pega então o menino, aliás, pega e fala para o marido: não, se teu filho tivesse morrido no teu colo, você manda um carro, um táxi, que eu preciso ir lá falar com o profeta tal, e o seu marido te perguntasse o que aconteceu, como é que você estaria, mãe, já para chegar perto dele? Pode falar uma mãe qualquer aí. Como é que você chegaria perto do seu marido para dizer que seu filho estava morto? Eu queria ouvir uma mãe. Isso. Eu quero esse sentimento, espedaçada, chorando, no mínimo chorando de não aguentar. Talvez já teria até desmaiado uma vez ou duas, não é? Querido, só para você entender, eu quero que você compreenda o que está por trás desse tempo, para você ver que algumas atitudes atraem o milagre e outras repelem o milagre. Algumas atitudes criam uma situação na qual Deus age com o milagre e outras não acontece o milagre. É isso que eu queria que vocês notassem. Veja bem então que é isso mesmo que acontece. Com o filho morto na sua casa, ela toma essa posição de ir lá no profeta, e o marido pergunta se vai, por que ela está indo naquele momento. Ela simplesmente responde: não se preocupe. O que você entende por essa resposta, hein? Não esquenta a cabeça, não preocupa, né? Não é? Ela estava no controle. Vocês notaram isso? Hein, irmãos? Vocês notaram que essa mulher estava no controle daquela situação. Ela estava determinada. Ela sabia o que ela tinha que fazer. E ela guardou uma coisa com relação a isso, chamada sigilo. Até do próprio marido. Esposa, quanta diferença você pode fazer dentro de casa se você aprender a morder na língua. As irmãs entendem o que eu quero dizer morder na língua, não entende? Ninguém vai ficar com raiva de mim não, vai nada? Porque às vezes eu falo as coisas, sou mal interpretado, depois vira uma confusão. Esposa, você nem imagina o quanto você pode abençoar a tua casa se você aprender a não falar nada além daquilo que é o que você precisa falar no momento. Sabe aquele teu filho que está morto, ou aquela filha que está morta, mas espiritualmente, está na hora de você, trancar a boquinha. Amém, queridos? Amém, queridos? Está na hora de trancar a boquinha e falar com quem deve e como deve. Foi isso que você vê acontecendo. Ela então ficou com sua boca em silêncio, só falou para o marido: não se preocupe. E do versículo 24 ao 26, irmãos, a cena ainda fica mais tocante para nós na questão espiritual. Porque ela monta então no animal e vai depressa para a casa do profeta, para o monte onde o profeta estava. E quando ela chegou, se aproximava de onde o profeta estava, a Bíblia mostra para nós que o profeta viu e mandou o ajudante, o servo dele lá. O servo foi. E quando o servo foi, já levou as palavras que o profeta havia dito. No versículo 26 diz assim: corre ao encontro dela e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Quando falou essas perguntas, qual que é a resposta que ela deu? Como é que ela deu? Não é que é, não ouvi? Quando perguntou: vai bem com a tua mulher, o teu marido? Vai bem com o teu filho? Vai bem contigo? O que ela falou? Vai bem. Repita comigo. Ela respondeu: vai bem. Repita, vai. Querido, estava tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. Que quando aquele pastor me perguntou:
vai tudo bem contigo, pastor? E eu respondi, tudo bem, e essas coisas todas vieram na mente. Eu estou em condição de dizer que está tudo bem? Ela respondeu, quando ele perguntou, vai bem? Vai tudo bem? Ela respondeu, vai bem. E eu pergunto, igreja, vai bem para uma mãe que não queria ter um filho, o marido já era velho demais, e ela engravidou, teve o filho, e o filho morreu no colo dela. E eu pergunto, igreja, pergunto mulheres, homens, vai bem? Sim ou não? É aí, hein? Sim ou não? Se fosse contigo, estaria tudo bem? E foi daí que eu obtive a minha resposta, querido, para eu poder dizer se ia bem comigo ou não. Longe de estar numa situação de sofrimento como esta, mas eu comecei a pensar nos teus sofrimentos que não chegam a ser como esse dessa mulher também. Talvez a morte com a qual você convive não seja uma morte física, não morreu ninguém da tua família, mas pode ser a morte espiritual. Ou talvez nem seja a morte de ninguém, mas seja uma situação que você viva. Mas quando as pessoas te perguntam, vai bem? Você diz aquilo que você está vendo, o que você vê? É aí que entra a questão, porque nesse texto, neste versículo 26, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Aqui nós temos uma linguagem de fé. Presta atenção, linguagem de fé, linguagem espiritual, linguagem de crente, linguagem de vitória, linguagem de uma mulher de Deus, linguagem de uma mulher determinada, linguagem de uma mulher que via o espiritual e não o carnal e nem o material. Uma linguagem que todo crente deve ter quando você estiver passando por algum problema com as circunstâncias. Você tem que aprender a proferir com a tua boca. É o que eu disse que ia te trazer nessa noite. É necessário que você comece a proferir com a tua boca aquilo que você espera do mundo espiritual e não aquilo que os teus olhos carnais e materiais estão vendo. Talvez você olhe ao redor e vê doença, vê morte, talvez você olhe ao redor e vê dificuldades financeiras, talvez você olhe ao teu redor e vê um punhado de coisa, mas é necessário exercitar a fé e começar a dizer com a tua boca aquilo que você espera que Deus faça com você. Quem pode dizer amém? Quem está vivendo uma situação e quer exercitar a fé nesse ponto que eu estou dizendo, diz amém. É isso que eu quero que você entenda. Não importa a circunstância, aquele menino estava morto, morreu no colo daquela mãe, ela manteve a postura, e quando o marido perguntou, não vai lá agora, não é tempo de ir, ela falou, não se preocupa, marido, e ela foi. E quando ela chegou lá no caminho e perguntaram para ela, vai tudo bem? Ela não disse, eu estou desesperada, meu menino morreu. Ela disse, vai bem. Isso é linguagem de fé. Você é capaz de dizer pela fé aí que o teu relacionamento e o teu casamento vai bem? Você é capaz de dizer que aquela questão com o teu filho, com a tua filha, vai bem? Mas não é porque está bem não, porque o menino estava morto. É porque você está aprendendo hoje a usar a linguagem de fé. Você vai pensar assim, o pastor está muito doido, isso é loucura, isso você funcionou para ela. E eu tenho alguns textos aqui para te ajudar a lembrar. Romanos 4,17. É uma pena que nem todo mundo entende quando eu leio isso aqui, mas depois eu quero que você leia em casa. Romanos 4,17 diz assim, eu queria que você prestasse atenção, mas é muita atenção mesmo. Está escrito assim em Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu sei que muita gente boiou, mas eu queria que você lesse, relesse e entendesse. Aqui está falando, é Deus falando, né, na verdade, com relação a Abraão. Mas na verdade está falando aqui, é que Abraão creu em Deus que vivifica os mortos, e que chama a existência as coisas que não são como se já fossem.
que quer dizer chamar à existência as coisas que não são como se já fossem? Eu queria que todos vocês entendessem isso hoje, que esse é o segredo da linguagem de fé. O que é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem? É preciso, meu Deus, você precisa compreender isso. O que é chamar à existência as coisas que não são como se fossem? É isso. É você estar morrendo e crer que Deus chama a cura como se ela já existisse. É você diante de não sei o que impossível e você crê em Deus que chama a existência as coisas que não são como se elas já existissem no passado. Isso é fé. Abraão, Isaac, Jacó andaram por terras confessando que era deles sem tomar posse da terra. Tomou foi os outros. Querido, é necessário que você aplique a fé a teu favor e comece a usar a linguagem de fé. Quando essa mulher disse, perguntou para ela lá, vai tudo bem? E o menino morto em casa, ela falou, vai bem. É linguagem de fé. Ela crê que Deus era capaz de trazer existência à vida do filho dela, que já não existia mais, mas ela cria nisso. Isso para nós lá em Hebreus também. Abre Hebreus lá, eu leio Hebreus 300 vezes. Às vezes eu repito numa pregação na outra. Hebreus 11:1 vai dizer exatamente isso que nós lemos lá atrás de Romanos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aquela mulher esperava o que do filho dela morto? O que aquela mulher esperava do filho dela morto? Quem pode dizer? Então, o que ela fez? É isso que é fé. Fé é a certeza das coisas que se espera. Então, quando perguntou, vai bem? Ela vai. Tipo, vai. Meu filho está morto, mas ele vai viver. É a certeza das coisas que se espera. E a prova das coisas que não se vê. E por isso que ela falou, vai bem. Eu tenho certeza que meu filho vive. É você usar essa linguagem na tua circunstância lá. Sabe aquele emprego enrolado que não sai? É começar a linguagem de fé. Alguém ligar para você, está trabalhando? Estou. Ah, pastor, mas eu estou mentindo. Ah, você vai arrumar 300 desculpas para não exercitar a fé. Tua boca fala. E no mundo espiritual acontece. É por aí, você vai pensar, esse é pensamento positivo. Eu sei que o diabo lança na cabeça das pessoas um punhado de coisa, mas é por isso que as pessoas não alcançam de Deus a bênção, porque elas ficam bloqueadas. Querido, essa mulher usou uma linguagem de fé quando tudo estava ruim. Nós cantamos um tem aí hoje, não parece? Quando tudo, não sei, parece. Eu sou ruim para lembrar as letras, por isso que eu carrego aqui às vezes para poder ler, mas é mais ou menos aquilo que a gente cantou hoje. Linguagem de fé. Depois, queridos, já estamos encerrando. Acontece um detalhezinho também no versículo 27 que eu quero te chamar a atenção. É que Eliseu era um homem de Deus, um profeta. Deus revelava tudo, mas dessa vez não revelou, porque aquela mulher estava vindo aflita para o lado dele. E quando ela se dobrou aos pés do profeta, o menino quis tirar, o ajudante quis tirar, ele falou assim, olha, sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu de mim e nada me revelou. Para você parar com essas profetadas. Você viu? Tem profetada por aí que revela todo dia, 24 horas por dia, e revela e desrevela, e depois revela outra vez. Aqui o profeta falou, olha, deixa ela ajoelhar aí, porque a alma dela está amargurada, e o Senhor escondeu de mim, o Senhor não me revelou. Para você ter uma ideia, não é todo mundo. Uma profetada por aí falando cada batatinha, como se Deus revelasse 24 horas por dia, e depois revela, desrevela, e depois revela outra vez, desrevela. Eu gostei desse trecho aqui, verso 27, onde ele fala, sua alma está amargurada, e o Senhor o escondeu de mim e nada me revelou. Para você vigiar um pouco com as revelações. Mas seguindo dentro do texto, agora nós vamos ver o processo de cura. O processo de cura é incrível. Ele adianta e manda o menino levar o cajado, ir lá e colocar o cajado em cima do menino, e orienta para o Geazi assim, olha Geazi, se você encontrar alguém não saúda, se alguém te saudar você não responde, põe o cajado em cima do rosto do menino, tal. Um detalhe, quando ele falou assim, se encontrar alguém no caminho não saúda, e se alguém te saudar não responde.
é outra coisa que eu quero dizer que Deus traz para nós. Você está precisando também a parar de abrir a boca e falar. Às vezes você fala muito. Já imaginou você está caminhando numa estrada de roça daquela época, passa alguém e fala: ô Geazi, boa tarde. O profeta dizendo: se alguém te saudar, você não responde. Aí você está andando na estrada, vê o seu compadre vindo de lá, e o profeta fala assim: não saúda ninguém. O exercício do silêncio. E Deus manda te dizer, às vezes você fala muito, às vezes você abre muita boca, você fala por tudo quanto é canto, quando você deveria aprender a ficar calado em silêncio. Seguindo aqui, querido, dentro ainda do processo da ressurreição do menino, chega num ponto então que o profeta, o menino chega aí na frente dele, na verdade, coloca o cajado lá e não acontece o milagre. E ele vem e diz: olha, o menino despertou. Aí Elias então, o que ele faz? Ele resolve e vai à frente. E a Bíblia diz para nós que ele chegou na casa e viu que o menino estava na cama dele. É aí que eu entro para te mostrar uma coisa. Verso 33. Elias entrou, foi lá no quarto onde ele dormia. O menino estava em cima da cama, o menino estava morto. A Bíblia diz que ele pegou, fechou a porta e orou ao Senhor. Mas o menino não foi curado. Presta atenção. Ele entrou, verso 33, fechando a porta sobre si, orou ao Senhor. E termina aí. Nada. Olha o processo da cura, da ressurreição. Verso 34. Espera aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele orou ao Senhor e o menino não foi curado. Quantas vezes você já orou por aquela situação sua? Quantas vezes você já orou e nada aconteceu? Orou, pediu cura, pediu transformação, pediu o milagre não aconteceu. Aqui, ele orou. E nada, diz a palavra, mas ele agiu, ele orou. E não ficou parado. Depois, querido, o verso 34 diz que ele sobe na cama, deita sobre o menino, coloca a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos, debruçou sobre o menino, e só um sinalzinho, a carne do menino começou a aquecer, mas nada do milagre. Quantas vezes, querido, você orou e nada? Você tomou algumas atitudes, pegou a marmita de manhã, pegou como é que chama lá? O currículo, levou, e aí só dá uma aquecidinha, você pensou, é agora e nada. Veja o processo. E o verso 35 diz então que ele desceu, ele estava lá no quarto. Verso 35 diz então que ele faz o quê? Ele age outra vez. Ele desceu, saiu do quarto onde estava. Depois diz que ele andou pelo quarto de um lado para o outro. E aí ele repetiu o procedimento anterior. Tornou a subir, se debruçou sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E a pergunta é: até onde e o quanto você está disposto a andar para que o milagre aconteça na sua vida? Ele orou, moveu-se sobre o menino com seu corpo, nada, andou de um lado para o outro no quarto, voltou, fez a mesma coisa, e aí o menino foi curado, o menino foi ressuscitado. E eu queria te perguntar, quantas vezes você já repetiu o mesmo procedimento para que Deus te desse a bênção? Às vezes você ora uma vez e desanima. Às vezes você faz votos a Deus, promessas para Deus, e aí começa um pouquinho e desanima. Tiago 2,26 diz que fé sem atitude não resolve. A fé sem as obras, diz a palavra,
ela é morta. Naamã, isso está registrado em 2 Reis, um pouquinho aqui na frente, capítulo 5, versículo 10, vai mostrar isso para nós. Naamã estava doente, e Eliseu mandou o mensageiro dizendo para que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, para que a carne dele fosse restaurada e purificada. 7 vezes, para se lavar 7 vezes. Lembra lá o doente de Betesda? O rapaz que ficava esperando o anjo descer e balangar a água para ele cair lá. Aí ele, indagado por Jesus que ele queria ser curado, ele vai e não tem ninguém para me jogar lá. Jesus vira para ele e dá para ele uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não ora para ele, Jesus não vira para ele e fala: eu vou orar, você vai ser curado. Jesus manda ele tomar uma atitude. Jesus fala com ele: toma o teu leito e anda. Jesus não falou com ele: eu te curo, não. Falou: toma o teu leito e anda. Atitude. Então, querido, o ambiente para o milagre é um ambiente de ação, de atitude, de fazer. Por isso que eu disse: para de orar e começa a fazer. Para de orar e começa a declarar que a tua boca vai tudo bem, porque o Senhor é comigo, e vai declarando a vitória. É preciso tomar atitudes. Baixa a tua cabeça, querido, nessa hora, e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo você tem esperado a bênção? Quanto tempo você tem aguardado? Naquele processo, a mulher foi generosa, ela viu em Eliseu um homem de Deus, foi abençoada, mas com determinação, ela teve de volta o filho que havia morrido. Mas não foi simples, não foi fácil. Não bastou o profeta orar. Foi preciso tempo. Eu quero orar com você nessa hora em nome de Jesus. Quero orar com a tua vida. Quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. O exercício da fé exige de nós atitudes. Porque a fé sem as obras é morta. Vamos orar. E pedir a Deus que opere sobre aquela situação, sobre aquela vida, sobre aquela família, sobre aquela pessoa por quem você tem orado, você tem clamado, você tem buscado. É para você que precisa de atitudes como dessa mulher na tua vida ou na vida de alguém, e você quer que nós oremos, nós vamos orar por você. Você sabe que não vai bem, não vai tudo bem, mas você crê que assim como foi com aquela mulher, pode ser contigo. Nós vamos orar. Quero pedir que a líder das mulheres venha à frente e nos ajude aqui com a irmã. Se tem mais alguém que quer vir nessa mesma situação, nós vamos declarar de Deus uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, e declarar e pedir a Deus que te ajude a ver o milagre acontecendo na tua vida, ainda que pareça impossível. Como nós tentamos trazer aqui nesta noite, o menino de fato tinha morrido, mas aquela mulher conseguia ver o mundo espiritual, e ela conseguia falar com os lábios aquilo que ela queria que acontecesse, na verdade, na vida real. Eu chamei de linguagem de fé. Linguagem de fé. Porque na verdade não é enganar, não é ser hipócrita e dizer que vai tudo bem quando não vai, mas é porque aquela mulher sabia que o Deus que havia dado a ela um filho pela boca do profeta também poderia trazer de volta a vida do seu filho. Mas isso custou para aquela mulher
tomadas de atitude de fé. O Senhor me fez direcionar para as mulheres nesta noite, mas é claro que o Espírito Santo de Deus é dinâmico, Ele fala com o homem, com a mulher, com a criança, com o jovem, mas é porque aquela mulher tomou a rédea, tomou o controle da situação espiritual, sem desonrar seu marido. Quando ele questionou: mulher, por que você vai atrás do homem de Deus, daquele profeta? Ela só falou para ele: não se preocupe. Aquela mulher acalmou o seu marido, aquela mulher teve uma palavra. Aquele homem nem sabia que o menino estava morto e ela tinha um morto em casa. Mas são atitudes, queridos, que são atitudes de uma pessoa de fé, uma pessoa que sabe que Deus é poderoso e Ele pode fazer. E quando perguntaram a ela se ia tudo bem, ela não murmurou, ela não reclamou. Às vezes você fala do teu problema com as pessoas erradas. Tenho aprendido que tem pessoas que não podem saber exatamente o que acontece com você, porque elas irão te amaldiçoar, elas irão proferir palavras no reino espiritual para te derrubar ainda mais. Eu costumo dizer que as paredes têm ouvido. E eu costumo dizer, queridos, dessa forma: as paredes têm ouvido. E tem oração, irmãos, que eu não faço nem em voz alta, eu faço como Jesus ensinou: tranco a porta e falo em silêncio com Deus, porque na verdade o inimigo tem ouvidos à disposição para pegar aquilo que nós falamos, torcer e trazer sobre nós derrotas. Muitas vezes contamos para o inimigo nossos pontos fracos, contamos para o inimigo nossas debilidades, e o inimigo pega isto para nos derrubar e nos destruir. Mas em nome de Jesus, nós vamos declarar a vitória sobre cada vida que aqui está, em nome do Senhor. Teu filho, teu casamento, teu negócio, tua vida em todas as áreas está sendo ressuscitada agora para a honra e glória do nome do Senhor. O mesmo Deus, Deus de Eliseu, que nós cantamos que há uma unção neste lugar, que Deus está aqui, Ele opera a teu favor nesta hora. E você precisa ter paciência para esperar que esta cura, este milagre, esta ressurreição, essa mudança está chegando. Mas pode ser que chegue de forma lenta, como foi com Naamã, 7 vezes no rio para ser curado. E aquele homem lá de tanque de Betesda teve que esperar um momento e ele tomar uma atitude, levantar e pegar o seu leito e andar. É a mesma palavra que o Senhor te diz: a partir de agora comece a usar os teus lábios para começar a proferir bênçãos. Vai bem no teu casamento, vai bem. Vai bem naquela área, vai bem naquela outra área, vai bem, porque o Senhor dos exércitos é comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio e a minha fortaleza. Estenda a tua mão para cá, igreja, enquanto nós vamos orar por cada uma dessas vidas em nome do Senhor. Quando te perguntarem vai bem, diga aquilo que a tua fé espera, diga aquilo que a tua fé busca, e não aquilo que os teus olhos veem, em nome do Senhor. Por favor, guarde entre tudo que dissemos, guarde o ambiente de fé que você pode criar, sendo generoso e abençoador. Comece a abençoar. Sem abençoar, Deus não atua, Deus não opera. E em seguida, tome postura e comece a falar palavras que vão tocar o coração de Deus. Teu menino está morto, teu menino está com problema, tem algum problema, começa a dizer: está tudo bem em nome do Senhor, porque eu creio que o meu Deus vai mudar essa situação. Comece a dizer com a tua boca aquilo que você espera que Deus faça, e não aquilo que você está vendo ao olhar ao redor. Tive minhas experiências, já contei com você, de vezes em que com a minha boca eu disse, e Deus cumpriu o desejo do meu coração. Pai querido, muito obrigado. Declaramos a vitória do Senhor sobre nossa vida durante esta semana. Queremos também que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a criar um ambiente de generosidade, de graça, de bênção, no qual o Senhor esteja presente para satisfazer também aquilo que o deseja o nosso coração. Muito obrigado. Quero agradecer ao Senhor por este lindo culto. Obrigado pela equipe de louvor que nos abençoou. Obrigado por cada um que tocou o instrumento, se dispôs a louvar com os lábios, com sua vida no altar. Obrigado por cada vida. Peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa, que
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te dê uma ótima semana em nome de Jesus.